Agora eu vou chamar a Miriam, que eu sei que agora fica mais fácil para ela, né? Chamar a Miriam para nós começar. Bem, seja bem-vinda. Isso, Miriam. Oiê. Agora você... Não tô te vendo. Isso, agora eu tô. Tá me vendo? Não. Ah, Miriam, não. É com você aí, gente. Me ajudem aí, manda mensagem para ensinar nós. Nós somos terapeutas, nós vamos saber mexer com essas coisas, nós vamos aprender. Claro que sim. Não tem ninguém aí para te socorrer? Não, eu estou sozinha, mas não não sei o que que acontece, porque que assim, não tem nenhum botão para mim clicar para aparecer alguma coisa pelo fato de que não sou eu que sou que convidei, no caso, né? Aham. Mas tá tudo bem. Infelizmente eu não vou Tá, ver você. pessoal, ó, se vocês souberem, se vocês verem eu e a Miriam aí, por favor, avisa, fala que sim, que estão nos vendo, por favor, né? Fala aí que sim, que estão nos vendo. E se vocês souberem como fazer a Miriam me ver, vocês avisam aí também, porque nós não entendemos muito disso. Nós entendemos de curar problemas, nós entendemos de mostrar soluções, nós sabemos criar estratégia, mas nós não sabemos mexer na live do Instagram. Na tecnologia, Né? Que gostoso ser como pode humano, né? Como pode melhorar essa questão da tecnologia, né? A gente precisa se adequar e se atualizar. Não, e olha que gostoso você saber que precisa de outras pessoas para saber alguma coisa, né? Porque às Claro. vezes nós temos essa questão, né? As pessoas acham que porque é terapeuta sabe tudo, sabe resolver tudo, né? E é justamente hoje nós vamos falar sobre isso, né? Então, Exato. eu vou me reapresentar, porque eu me apresentei lá no começo, né? Eu sou a Marley, trabalho com várias técnicas de terapia, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de cada coisa, vamos contar algumas fofocas. Isso aí. Mostrar como nós somos assim mesmo, tá? Sempre sorrindo, sempre feliz, sempre com tudo, né? Então é isso, eu sou Marley e você é quem? Sou a Miriam Rodrigues. E estamos aí nessa caminhada maravilhosa, né? De autoconhecimento, de autocura. Sou sobrinha da Marley. A tia. Isso mesmo, as duas trabalham com terapias, as duas trabalham com terapia online também, atendemos toda a região, Brasil. A Miriam trabalha, é do Paraguai, né, Miriam? Miriam Internacional, para Isso, quem quer uma terapeuta internacional, né? Uma ótima exato. terapeuta, não é porque é da família, não, é porque ela é mesmo. E mas você me manda o Pix. Claro que sim. Daí, ela é uma ótima terapeuta, né? E nós estamos aqui agora para falar um pouquinho sobre isso, né? O que é ser terapeuta? E, e o que nós, né? Kente Gonçalves, seja bem-vindo. Maria, seja bem-vinda. Né? Rosiane, Rosivânia, sejam todas bem-vindas, tá? E nós queremos falar um pouco, abordar um pouco sobre um pouquinho de cada coisa, né, Miriam? Sobre Isso. essa vida de terapeuta que também tem uns problemãos aí para resolver. Às vezes as pessoas pensam, não, resolve tudo, né? Às vezes as pessoas pensam que a vida de terapeuta já tá tudo certo, né? Só que não, né? Sim, sim, A gente né? também precisa uns dos outros. Muitas vezes a gente precisa buscar ajuda com outros terapeutas também para que a gente Isso, possa superar as nossas dificuldades também, né? Os nossos nossas questões, desafios. né? E é muito Sim, interessante porque as pessoas, quando as pessoas sentam na nossa frente para fazer terapia, a pessoa fala assim, eu passei por isso, eu passei por aquilo, e a gente fala assim, eu também já passei por isso. E às vezes a pessoa acha que é mentira.
Aham. Como passou por isso? Sim, eu passei por tantas questões que hoje eu tenho uma forma de ver a vida. Vou falar agora da minha irmã, né, da Inês, tomara que ela apareça aí para prestigiar a gente. Mas às vezes eu vou contar algum problema meu seríssimo, seríssimo. E eu começo a contar para ela e começo a dar risada. Ela fala, mas você é muito palhaço. Eu falo, mas é que é engraçado contar do problema. Às vezes é uma Claro, coisa assim absurda, um problemão, e a gente olha e fala, mas isso daí vai passar, daqui um pouco eu nem lembro. E já estou felizinha da exato. vida, né? Exatamente assim. E muitas vezes as pessoas encaram, pensam que a terapia é algo tão, meu Deus, né? É, às vezes tem medo do terapeuta, porque o que que vai falar? Tô passando por isso e tal. Mas não é assim, né? A gente, nós terapeutas, muitas vezes a gente aprendemos a viver com mais leveza tudo isso. Não significa que a gente É, não passa, né, por desafios, porém a gente aprendeu a lidar com mais leveza, né? E quando você vem para um consultório, para uma conversa online também, né? Ou para o consultório físico terapêutico, né? Que é onde a gente entra nas emoções, no sentimento da pessoa, né? Olhando no olho, sentindo o que ela está sentindo, a gente tem a possibilidade de dar um outro olhar para tudo isso, né? Com mais leveza um novo também. Esse é o papel do ressignificado, né? terapeuta, né? Um Facilitar, né, ressignificado. a- os desafios dos nossos clientes, né? Você sabe que eu já peguei cliente de chegar na terapia assim, tremendo, tremendo, e olhar para a pessoa e Aham. falar assim, por que você está tremendo? Eu estou muito ansioso, estou com medo. E eu falo assim, não, calma, ainda fazer um processo, né, de energização para a pessoa se acalmar, daí a pessoa já fica tranquila, daí a pessoa já me vê como a melhor amiga, daí já conta, né, o que tem que contar, daí a gente sorri junto, a gente chora junto. Eu só não Exato, conto meus assim problemas, mesmo. né, para a pessoa. Mas a gente consegue olhar para aquela situação assim e deixar a pessoa com uma leveza. E não é que nós somos imunes, eu sempre falo isso para as pessoas, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu falo muito isso para as meninas lá dentro. Eu não sou imune a problemas. Eu tenho Aham. uma forma diferente de resolver, eu resolvo com muita rapidez, mas não quer dizer que eu vou ficar sem, eu não sou imunizada dos problemas, né? A gente não é, né? Sim, De vez em quando, não, não. meninas, para quem está assistindo aí, de vez em quando a gente quer comprar um estilingue, dar uma estilingada no marido, né? De vez em quando a gente tem vontade de sair correndo com um cabo de vassoura, Tem, ou se não, né? tirar a roupa de terapeuta, jogar do lado, Ai, ai, nós fora aí, vamos somos. resolver no lado. O ser terapeuta não nos imuniza de que a gente também, de vez em quando, dá uma Isso. surtada, né? Faz parte. Eu sempre costumo dizer assim: o bacana é a gente ter esse conhecimento e isso não nos torna melhor nem maior que ninguém, né? Mas de De ter forma nenhuma. esse certo conhecimento, né? É que nós temos essa capacidade de digerir, de olhar com outro olho, né? Sempre trazendo aquele olhar de o porquê que isso está acontecendo comigo? Por quê? O que isso quer me ensinar, né? O que eu tenho que Uhum. aprender com tudo isso A também, gente né? deixa o julgamento, né, para olhar com curiosidade, não é? Exato. Aham. Porque nem sempre, muitas vezes foi ensinado, né, no decorrer das eras, dos tempos aí, que muitas coisas era castigo de Deus. Ah, uma doença era castigo. Ah, porque fez isso, então merece sofrer, né? Porém, não é assim, né? A gente sabe que É, existe a lei, né, do, a lei do equilíbrio, tudo que a gente faz aqui, a gente vai, de uma certa forma, sim, né, vai ter a consequência, né? Toda ação tem uma é, reação toda e ação tem toda uma reação reação. tem uma consequência, né? É, Então, isso sim é válido e sim acontece, sim, mas a gente tem essa possibilidade de olhar com outros olhos e como fazer diferente para que tudo isso melhore e a gente traga mais leveza para nossas vidas, né? E é tão isso. bacana, né, tia? A gente poder Aí trazer esse olhar para os nossos clientes, né?
E sabe, Miriam, você falou isso de tudo que acontece, tudo que a gente faz tem uma reação. E é nisso que a gente tem que mostrar para as pessoas, que às vezes as pessoas vêm para a terapia e não entendem. Às vezes a pessoa tem uma ansiedade, uma depressão, um problema sério de saúde, e ela não sabe identificar o porquê. E às vezes ela pensa assim, foi alguma coisa errada que eu fiz. Não, nem sempre foi a comida errada, nem sempre foi. Às vezes é alguma questão que você vivenciou lá no passado que trouxe, né, esse trauma. O que seria o trauma? Vamos lá, vamos dizer que lá na minha infância eu tinha uma pessoa que foi agressiva comigo, ou lá na minha infância eu era a filhinha da mamãe, mas de repente veio o irmãozinho e eu perdi o colo, e esses pais não souberam mostrar para mim que sim, o meu valor estava ali, estava incluído, eu era incluída, eu era amada. Então, às vezes, nessa parte, o amor se rompe, né, Miriam? E daí a pessoa Sim. vem com aquele sentimento de frustração, de que foi abandonada, que os pais não amavam. E lá quando a pessoa está adulta, ela olha para o relacionamento dela e fala assim, nossa, eu não sou amada, eu não sou Uhum. cuidada, né? Então, Exato. isso é muito difícil para as pessoas entenderem. Mas não, quando a Miriam colocou assim, cada ação vira uma reação, ela não quis dizer assim que se você, claro que sim, na lei, né, na lei universal, se você faz algo ruim, o que você lança volta para você. Isso aí é lei. Agora, Sim, muitas vezes a doença que vem, as questões que vêm, são questões assim que você precisa tratar lá na raiz, né, Miriam? exatamente. E isso mesmo. É bem interessante a sua fala, tia, porque assim, é, Seja tem muito. bem-vindo, Guilherme. Obrigada por nos prestigiar. Jairon, gratidão também. Pode continuar. Obrigada. A gente vê muito doenças mesmos, né? Mesmo as pessoas doentes com esse julgamento, né? E não, nem sempre é isso, né? Às vezes, como você falou, o trauma acontece lá na infância, ou às vezes até na gestação da mãe, né? Aconteceu algum trauma, um susto, um Hum, medo que a mãe passou, problema. né? Já, já tive clientes, tenho, né, ali paciente que durante a gestação da mãe, ela se viu num assalto, e então, assim, o bandido no ônibus, isso aconteceu, apontava a arma na barriga da mãe, né? Então, assim, isso gerou traumas Traumas grandiosos, transgeracionais, né? sim. Então, a gente É, vem tratando essas questões e vem melhorando. A gente vê isso. melhoras incríveis, que é E muito olha, rápido. para quem não sabe o que é trauma transgestacional, é isso que a Miriam falou. É o trauma gerado lá no útero materno. Eu estou lá no útero, tudo que acontece em volta, eu acho que é comigo, porque eu não sei que existe. Eu sei que tem uma mãe que vai me amar, mas ali é eu, só eu. É uma ligação tão grande energeticamente, espiritual, que a criança até os 7, né, Miriam, fica na energia total da mãe, né, depois que ela sai. Sim. Então, tudo que a mãe Uhum. sente, a criança sente, tudo que a mãe pensa, a criança pensa. É uma ligação muito grande. E daí você vai lá para a fase adulta, muitas vezes você vive um sentimento que não é seu, é da sua mãe, né? É, geralmente, assim, quando a gente vai minuciar ali a situação, a gente está ligado a traumas lá que a gente está ligado à nossa mãe, né? A Isso. gente fala assim, a dor da criança, né? É, às vezes a gente Coisas está que a gente adulto, é porém, carregada à mãe, né? Por amor, né? Muitas vezes. por amor à Ó, nossa mãe, a gente carrega essa dor, né? Então a gente vem trazendo isso por amor, por lealdade ao sistema, por lealdade à mãe, a gente vem carregando até a nossa fase adulta. E aí a gente costuma dizer assim que a gente está agindo na criança, né, na ferida da né? criança. Então é necessário a gente voltar lá no momento do trauma, na origem de tudo, trazer para o presente e ressignificar, né? Isso é a terapia, né, em si, a gente são algumas sessões, às vezes 2, 3 sessões a gente já Linda. soluciona, porém às vezes é necessário Demora muito. mais, né? Então, a questão assim de trauma também.
nós devemos frisar que não é só lá no útero, viu, pessoal? Às vezes lá nos 2 anos, 3 anos, até a fase adolescente, também na fase adulta, né? Inclusive, eu vou contar bem rapidinho uma questão que aconteceu comigo, né, Miriam? E a Miriam participou, como nós somos parentes, né? Ela participou dessa experiência minha. Como eu trabalho com vários métodos, né? Eu vi a necessidade de fazer uma constelação para uma doença, uma esteossose hepática que surgiu em mim, né? E eu estou tentando fazer o tratamento e não vai embora, eu emagreci, não foi embora, e ela voltou e aumentou, né? E a esteossose, para quem não sabe, é a doença no fígado. Ela pode comprometer, sim, a saúde da pessoa, né? E Sim. eu comecei a olhar, mas da onde vem? Por que, que eu não quero deixar ir embora? Por que não querer? Porque às vezes nós precisamos da doença, né? Por algum motivo, às vezes a gente tem que descobrir o porquê dessa doença para ela ir embora. Eu fui fazer uma constelação e dentro da constelação eu descobri que a mágoa, porque o fígado é mágoa, tá, pessoal? Quando você sente dor no fígado, tem um problema no fígado, é mágoa. Talvez se você não tem essa mágoa, tem que ser investigada. Aonde está essa mágoa? Com quem trouxe essa mágoa para você? E eu, no meu decorrer da minha constelação, foi sexta, eu acho, né, Miriam? Eu te mostrei, eu demorei muito para essa constelação chegar ao ponto final. E eu descobri que era uma questão ligada com a minha mãe e com o irmão dela. Porque, assim, quando meu pai e minha mãe se relacionaram, né, Miriam? Mesmo nós somos de uma família mais descendente de negros, mas o pessoal da minha mãe não aceitou, né? O pai da minha mãe, a mãe da minha mãe não aceitava esse relacionamento com meu pai, que era moreno. E um dos irmãos simplesmente chegou e falou para minha mãe assim que se ela assumisse o relacionamento com meu pai, ela não ia mais ser irmã. Então ela simplesmente, ele simplesmente abandonou ela. E essa mágoa de ir com o homem que ela amava, ela tinha um relacionamento muito bonito, tanto que os dois faleceram muito próximo um do outro, muito cedo. A pessoa, quando falece cedo, é porque ela está, né, com um problema com a vida, né, Miriam? Nós podemos Sim. explicar um pouquinho sobre isso também. Mas Sim. quando eu fui me deparar com a minha emoção, eu descobri que essa emoção não era minha, e era da minha mãe. Essa mágoa não é minha, era da minha mãe. Então, eu consegui ressignificar isso, né? Eu consegui deixar com ela. Eu não preciso dessa mágoa. E eu sempre senti uma resistência em conhecer a família, conhecer a minha família de origem. Eu sempre senti assim, não, eles vão me rejeitar. Assim, vinha na minha cabeça. Né? E é muito forte esse sentimento, essa dor que foi guardada aí da rejeição, né, tia? Porque, assim, a gente percebe que, como também, né, a gente trabalhou juntas ali, porque eu também já tive questões no fígado, né? E então, assim, foi muito forte para mim quando você trouxe tudo isso, porque esse sentimento da rejeição, ele é um das dores que a gente traz, né, lá da nossa infância, geralmente, mas aí ela vai se somatizando no decorrer da nossa vivência, né, da nossa Né? vida. E Verdade. vai causando vários outras Outras dores, né, no doenças, caso. outras Outras doenças. doenças, né? E Somatiza, olha acaba só, somatizando no corpo, né? o fígado, ele é o que vai trazer energia para todo o corpo. Então, se você não tem um fígado doente, você se torna uma pessoa doente. O coração, tudo começa a, a, a adoecer, né? Tudo começa a adoecer. E quando você olha assim, nossa, mas não era minha essa mágoa, e essa dor não era minha, e você consegue soltar ela, nossa, dá um alívio assim que. Porque muitos de nós, filhos, né, tanto o homem quanto a mulher, o que eles fazem? Eles seguram aquela história, a minha mãe morreu de tal coisa, então eu também vou morrer daquilo. Não é assim que funciona. Né? Não é assim, não existe doença hereditária. Né? Não. Então,
existe na nossa cabeça. Ah, meu pai morreu cedo, então eu vou morrer cedo. Daí todo mundo morre cedo. Ah, meu pai morreu de coração, eu vou morrer de coração. Meu pai morreu de câncer. O câncer, ele é visto como uma doença da falta do perdão, né? A Sim. falta do perdão. Então, quem foi que não foi perdoado? Não, mas eu tenho amizade com todo mundo. Mas e se você for para terapia e pesquisar, buscar? Quem que é lá atrás que deixou de perdoar? E às vezes você está carregando essa dor com você. Uhum. É bem complicado. Exatamente. É bem complicado, né? Porém, é muito possível, né? Hoje a gente, com todas essas técnicas maravilhosas, né? Que eu também trabalho com várias técnicas e a gente tem visto a cada dia no nosso consultório, no nosso dia a dia, a transformação que isso tudo traz para a vida das pessoas, né? A partir do momento, eu sempre falo assim, a partir do momento que a gente escolhe, né? Se curar, a gente diz sim É, para a vida, e independente de tudo aquilo que aconteceu, a gente vai olhar para aquela dor com outro olhar, a gente vai trazer essa compreensão para o nosso corpo. Eu costumo muito conversar com o meu corpo, trazer essa consciência, né? Quando eu percebo que algo está em desequilíbrio, que eu preciso olhar, que tem as situações e eu preciso olhar para isso e ressignificar, eu vou trazendo essa consciência para o meu corpo. E é o que eu ensino muito também no consultório, né? Passo isso para os meus clientes. Além de aplicar a técnica, né? A gente ensina para que eles possam ir para casa deles tem uma e nova cada um, consciência. com uma nova consciência que é, não preciso mais repetir essas situações. A partir do momento que a gente entendeu o porquê que está nessa situação, a gente não precisa mais repetir, né? E a gente vai se trazendo essa consciência, né? E é muito incrível, né, Miriam? Porque assim, ó, a pessoa vem para terapia, a pessoa, às vezes, ela passou por vários. Eu acredito que com você é a mesma situação, porque a nossa terapia, ela traz uma abordagem diferente dos terapeutas convencional, né? Então, a gente faz várias técnicas dentro da terapia. Quando a pessoa vem para a terapia, eu faço a constelação, né? O movimento sistêmico dentro da terapia, eu faço PNL, eu faço reprogramação mental, emocional, sentimental. Então, eu trago várias técnicas. Não tem como a pessoa não ter uma mudança de 40% na primeira sessão da terapia. Ela já sai Exatamente. diferente. Então, eu falo, hoje Aham, você está aqui e você vai ter que entender que, de hoje em diante, você é uma outra pessoa. Você está se aham, reconstruindo. Você vai sair daqui com a sua autoidentidade e de agora em diante você vai ser uma outra pessoa. E muitas vezes as pessoas vêm, né, Miriam, um pouco desacreditado, porque passou muitas vezes por terapeuta, passou muitas vezes por psicólogo, passou muitas vezes por psiquiatra e não teve resultados. E às vezes ela não se dá a oportunidade de conhecer uma terapia diferenciada, com um método diferenciado, né? E é exato. isso que Aham, vai transmutar a vida da pessoa, vai impactar a vida da pessoa. aham, De todo o exatamente. conhecimento terapêutico que eu aprendi até hoje na minha vivência, na minha vida, e que eu repliquei em mim, se eu não tivesse usado com uma pessoa, já teria ganho a minha vida toda. Eu digo a mesma coisa, sabe? Só pelo fato da melhoria do bem que eu. Posicionamento, segurança, Aham, confiança. Nossa, tudo. Já valeu. potencialidade. Exato. Eu até outro dia eu comentei que se hoje eu parasse como terapeuta de atender em consultório, que não é o que eu quero, que eu amo fazer isso, porque é algo que me move É e é paixão, né? verdadeiro, Que delícia. é o chão, é uma coisa assim que não tem explicação, é um amor muito grande, é Aline, algo que faz seja sentido. bem-vinda. Então, assim, como fez Anne, tanto seja sentido bem-vinda. na minha vida, então, assim, eu tenho é uma missão, né, que a gente acaba tendo, assim, de levar essa melhoria, de levar esse olhar diferente para outras pessoas, né, trazer essa visão de que, cara, é possível, a gente pode ser feliz de verdade, não viver num mundo de ilusão, né, onde muitas vezes a gente
finge, brinca de ser feliz, brinca de... vive em aparências, né? Então hoje a gente sabe que a gente pode ser feliz de verdade e realizar tudo aquilo que tiver no nosso coração e que for verdadeiro. Eu falo assim, sempre que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? E Ele nos criou, a nossa origem é perfeita, nós somos perfeitos, porém nós não somos estáticos, né? Então a gente tem os nossos altos e baixos, sim, todo mundo tem, né? Isso, era isso Todos, que eu ia falar. todos As têm. pessoas que estão nos ouvindo têm que entender isso. Tem uma coisa muito importante aqui, é que você fazendo ou não terapia, você não fazendo terapeuta, desculpa, vocês não fazendo terapia, a vida de vocês vão estar num patamar. Se você for fazer terapia, a tua vida vai melhorar. Você não vai ficar imune a problemas, porque não existe quem Exato. fique imune a problema. E eu falo muito isso, para você não ter problema, tem que morrer. E ainda tem problema, porque você ainda tem gastos. As pessoas que estão lá têm gasto, tem pessoas que não querem que a gente morre, porque vai gastar. Então, assim, você aprende a ver a vida de uma forma mais leve. Ah, mas você não explode? Explode, explode, claro que explode. Tem uma hora que dá um ataquinho de raiva, mas é assim, rapidinho passou. Às vezes Passou, você já vai tenho discutir consciência. com o marido, você olha para a cara dele e começa a dar risada e fala assim, não estou achando o motivo aqui para essa discussão. Você acaba achando engraçado, muitas vezes acontece isso. E outra coisa Sim. maravilhosa que você mostrou aí é que quando nós fazemos terapia, não posso falar pelas outras terapeutas, eu posso falar pela terapia que eu sei que a Miriam aplica e a terapia que eu sei que eu aplico. Então, pela abordagem terapêutica que eu emprego, e eu sei que a Miriam também, né? Nós trabalhamos com abordagens diferentes de terapia, mas a terapia que a gente entrega, ela faz você se aproximar mais de Deus. Sim. Faz você ficar mais em congruência com Deus, faz você entender melhor o amor, faz você compreender o porquê você está aqui. Então, às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu nem sei se Deus existe. Aconteceu já comigo, sabe, Miriam? Como eu trabalho com Uhum. cura energética, eu preciso que as pessoas saibam o que é amor, eu preciso que as pessoas estejam realmente conectadas com Deus no momento que eu mando a cura. Então, às vezes eu peço para a pessoa se ela sabe o que é amor incondicional, ela não sabe. O amor de Deus por nós. É um amor lindo, maravilhoso, que se doa sem esperar, né? Então, às vezes, as pessoas... É isso. A terapia também te leva a ter essa conexão com Deus. Conexão Com com Deus Deus, de mesmo. verdade. Uhum. Conexão E com é, Deus mesmo, de você ser e é grata. isso. E é algo tão magnífico, né? Porque assim, não existe nada igual, não existe nada igual, né? A se conectar com esse amor verdadeiro, esse amor de Deus que nos envolve, que nos Sim. cura de Oi, verdade, Glaucia. Oi, Glaucia. Beijo. Te amo, minha irmã. que nos traz de volta, sabe, para a vida, né? Porque, assim, muitas vezes a gente está no auto-julgamento de si pelo fato de algum acontecimento lá atrás, aconteceu 100 anos atrás, ninguém mais lembra, porém a gente guarda lá dentro do nosso E tá aí, né? coração e acha que Deus está te julgando, que Deus um dia vai te julgar, e não. Deus está louco para te ver feliz, para você deixar isso já passou, já é parte do passado. Ele quer te ver feliz, vivendo, sendo feliz de verdade, que é a forma que ele nos criou para isso, né? Para que a gente É seja isso. feliz, né? E o que a gente alcança dentro da terapia também, não é só além dessa conexão com Deus, é que quando você passa por um problema, você não pensa assim, nossa, Deus está me castigando, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não. Você olha e fala, o que eu tenho que aprender com isso? Deus está me Exato. ensinando algo. O que eu preciso aprender aqui? Outro dia eu passei por uma situação e eu fiquei assim, estava passando por uma situação e estava sendo perturbador para mim, porque aquilo estava exigindo muita disciplina da minha parte, estava exigindo muita coerência e muito posicionamento diante de Deus.
Então, eu ficava assim, na pergunta, o que que eu preciso entender aqui? O que que eu preciso aprender? Eu orava, fazia minhas orações, falava, Senhor, o que que eu preciso entender? O que que é o Senhor quer, quer me ensinar aqui? O Senhor está me forjando, o Senhor está me lapidando. Então, o que é necessário? Então, assim, quando nós fazemos terapia, quando você vai para a terapeuta certa, tanto que um dia eu escutei uma pessoa, eu tenho um grupo de WhatsApp, como eu falei, né? E essa pessoa falou assim, eu comentando, falei, eu quero ser a melhor terapeuta do mundo. Falei assim, né? Não, do Brasil. Quero ser uma das melhores terapeutas do Brasil. E daí, depois, em oração, falei, Senhor, eu não quero ser a melhor terapeuta do Brasil, mas eu quero ser uma que o Senhor se orgulhe, né? Que o Senhor goste de ver. E daí essa pessoa mandou mensagem para mim e falou assim, Marley, hoje eu estava na igreja, e aquilo me emocionou muito. E a pessoa falou assim, começou a falar sobre terapia, sobre terapeuta, pastora, e falou assim, a melhor terapeuta é aquela que fala de Deus para você. Então, eu acho que ela mandou um recado para você. E aquilo me Lindo, né? deixou muito bem, não me deixou orgulhosa, mas me deixou muito bem, assim, ai, eu estou fazendo o meu papel, Aham, que né? legal. É Isso é muito gostoso, bacana, né? É é lindo gostoso. demais isso tudo, né? Então, E são essas coisas que preenchem o nosso coração, né, tia? É isso que faz, que nos move, né? Quando você sabe que você, o teu pouco, o teu mínimo é o muito para muitas pessoas. E o nosso grãozinho de areia pode aportar muito, né, na construção do reino de Deus, né? Também, né? bem, Nessa criação de levar o bem, levar o amor, né? A escolha de fazer o bem ao nosso próximo, né? Então, é, é é, isso mesmo. sabe? Fazer com que essas pessoas aprendam a se amar, né? Se cuidar, entender que tem um ser infinito que está cuidando de nós, um propósito. Hum, exato. E a gente poderia falar um pouquinho o que é a terapia em si, né? O que não é a terapia, que muitas vezes as pessoas Pois é, pensam, nós vamos falar assim, olha, quem quiser aí mandar pergunta, fique à vontade, tá? por favor. Rosirene, seja bem-vinda, tá? Nós estamos falando sobre terapia, sobre vivência terapeuta, como nós, terapeuta, vivemos a vida, como nós olhamos e ressignificando as coisas, e trazendo um pouco assim de para que vocês olhem para a situação e vocês tirem um experimento sobre isso, né? Fala um pouquinho da sua terapia, dos seus métodos terapêuticos aí para nós, Miri. Conta aí para Pois nós. é, Abre teu coração. vamos lá. Então, são já quase 9 anos como terapeuta, né? E tudo começou, né? No Quando começo, a Miriam, tudo começou lá do começo, quando a Miriam achava assim que já não tinha mais solução para a vida, que estava lá no fundo do poço, uma depressão e me tal, né? emocionei agora. E Me aí, emocionei. Porque é bem assim é, que começa, cara. bem Pode assim, a falar. gente está lá na dor, e quando a gente, eu lembro muito assim que eu estava num momento assim muito desafiador da minha vida, foi o pior, né, onde eu estava lá no fundo do poço, e eu, de joelhos, eu clamei para Deus, eu pedi para Deus, manda, eu não aguento mais isso, é muita dor, né, porque quem me conhece, e para você, né, que sabe o meu histórico, muito jovem, eu com uma depressão muito profunda, pânico, fibromialgia e tantas outras coisas, né? Então, assim, a terapia surgiu quando eu conheci alguém que fazia e eu comecei a me tratar. E na segunda sessão eu me senti assim, nossa, um alívio tão grande, eu sentia vontade de rir, eu olhava assim para as coisas e tudo eu tinha vontade de agradecer a Deus, tudo eu tinha vontade de agradecer. Um sentimento de gratidão brotou em mim que eu nunca senti na minha vida aquilo tudo, né? E aí foi onde que eu falei assim, eu preciso começar a estudar e ver isso,
como que funciona, o que que é terapia, como que uma técnica tão simples, que na época foi a barras de axis, né? Pô, que Tocar 32, incrível! Sério? Barra né? de axis 32, primeiro? Olha só foi, que foi. incrível, né? As pessoas, quando falam em terapia, as pessoas pensam, é pra gente louco. Não, gente, não é pra gente louco, não. É pra gente saber lidar com os outros. Pode ficar tranquilo. Sim. E como que uma terapia, tocar 32 pontinhos ali na cabeça vai funcionar? Como que, né? E aí eu comecei a minha caminhada com os estudos e nunca mais parei, né? Então, assim, fui conhecendo várias técnicas, várias formas de ressignificar toda essa dor. Então, assim, hoje eu posso dizer com toda certeza, com toda segurança que eu me tornei uma outra pessoa. Eu me tornei um ser muito melhor na Terra aqui. Porque quando a gente se cura, a gente se torna melhor. As pessoas não vão gostar que você esteja melhor, né? Isso é fato. Tudo bom. Ninguém gosta de pessoa poderosa, né? Porque muitas vezes, quando você sai do vitimismo, né? Sai do vitimismo, da Você sai do coitadinha. vitimismo e fala, eu fiz mesmo, as pessoas falam, quê? É, e aí, assim, muitas vezes não vão gostar do que você se tornou. E tá tudo certo, né? Porque cada um, né, vai se enquadrar onde é pra estar. E hoje eu posso dizer assim, eu sou muito feliz, porque a pessoa que eu me tornei, e aqui eu quero me tornar cada vez melhor, porque Né? a autocura nunca termina, a gente vai Nunca ser, termina. esse processo é diário, né? A gente está o tempo todo ali se policiando, se monitorando e vendo aonde a gente pode melhorar. Então, assim, a melhora emocional, psicológica, espiritual e física foi Melhor. transformador na minha vida. Hoje eu consegui recuperar minha saúde física e tudo mais, né? Porque eu recuperei primeiro a minha saúde emocional e espiritual, né? Então, Espiritual. quando eu fiz essa a junção de tudo, né? Porque nós somos um, corpo, Sim. alma, mente, né? Nós somos um. Então, você juntar eles, porque muitas vezes não tá dando certo, não tá funcionando, as coisas não tá bem, a gente não tá bem em saúde física, emocional, porque a gente separa, né? Separa o corpo, a mente e o espírito, a gente Acha que faz essa existe, separação. É, existe pessoas que chegam na terapia e falam assim, eu não aguento de dor na perna, não aguento de dor no joelho, né? Vamos dizer, eu não aguento de dor nas costas. Eu peguei uma cliente que ela não suportava de dor nas costas. E nós fomos trabalhando, 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 até eu descobrir que ela não suportava o peso de ter que carregar o marido, entendeu? Ela já era uma senhora e ela não tinha filhos, e ela tinha que assumir. E daí o marido ficou doente, ela tinha que trabalhar fora com 66 anos e ainda cuidar a casa e ainda cuidar o marido. Então, quando a gente descobriu que aquela dor nas costas era o peso, ela parou de sentir dor. Então, a pois dor é, emocional, ela traz a dor física. traz a dor física, né? Traz a Então, dor assim, física. quando eu aprendi que eu precisava aprender a dizer não e me afastar de situações, de pessoas, foi libertador. Então, assim, aqui no consultório, muitas vezes a gente precisa falar para o nosso cliente, né? Olhe ao teu redor, o que que realmente está te fazendo mal, né? E muitas vezes você precisa fazer podas, né? A gente precisa fazer Precisa. podas na nossa vida, né? Para que tudo E nem flua, todo mundo que né? vai embora da tua vida vai porque você merece. Não, vai porque você merece a ausência dela. Não, vai porque você não merece a presença dela. Que às vezes a Aham. pessoa está ali do teu lado só para te adoecer. Sim, É saber e, quebrar, né? e Relacionamento. exato. Muitas às vezes É. a gente mantém, e voltando lá aos traumas lá da nossa infância, e geralmente lá, às vezes, vem gestacional, né? Do abandono, da rejeição, e ali a dor da criança, né? A gente vai replicando na nossa vida atual, né? E a gente às vezes quer manter amizades, situações, por quê? Porque eu tenho medo de ficar sozinha. Então, eu Uhum. vou manter situações, né, abusivas na minha vida e isso vai me Por medo de adoecendo. estar só. E nós nunca ficamos só. Na verdade, isso é Não, uma coisa muito importante. Antes de contar a minha história, vou falar essa parte. Você nunca fica só
se você estiver com alguém que realmente te respeita. Quantas pessoas falam, eu não quero largar do namorado, isso aí é um tema muito importante para uma próxima live, mas vamos só focar numa partezinha aqui. Eu não quero largar do meu marido, não quero largar do meu namorado, talvez não é necessário largar, é se posicionar diferente com essa pessoa. Mas daí você vem lá de uma vida com traumas, tudo, e você fala assim, eu não quero... essa pessoa me faz mal, mas eu não quero deixar ela ir. Não posso deixar ela ir, porque senão eu vou ficar sozinha. Mas às vezes você tá com a pessoa e tá sozinha, porque a pessoa não tá te respeitando, não tá te reconhecendo, não tá sendo tua companheira. E às vezes, quando você aprende na terapia o que é amor, o que é auto-amor, a sua identidade, quando você aprende a se olhar, a se amar, você ama ficar sozinha. É o teu momento de falar com você mesma. Eu amo ficar sozinha. Claro que eu gosto de estar com meu marido, gosto de estar, mas tem aquele momento assim que eu gosto de estar assim, sentar e conversar comigo mesma. Sim. É uma conversa muito respirar, né? Poder estar consigo mesmo. Isso é maravilhoso, porque tem muitas Miriam, pessoas... só deixa eu né? dar bem-vindo aqui para um pessoal aqui, Andenor, Rosana, Leila, Janete, que também entrou, deve ser Cíntia, Cíntia, bem-vinda. Silveira, tem uma turma aqui que entrou, sejam bem-vindos, tomara que vocês estejam amando a live, e se vocês tiverem alguma pergunta, é sobre terapia, e vocês têm o direito de perguntar aí tudo o que vocês quiserem. Isso. Tá? Isso. Então, pode falar, pode continuar. Bacana. Eu não consigo ver quase ninguém que entra na live, gente. Desculpa aí, mas sejam todos bem-vindos. Aí eu tô de olho. Isso aí, tia. Olha aí pra mim. Com certeza tem um monte de parente, amigas que tá aí. Gratidão por vocês estarem. Gratidão. Então, assim, eu sempre enfatizo bastante assim, a importância da gente, eu acredito assim muito, né, tia, e eu acredito que você também, que o processo inicial da nossa cura é a gente olhar para nós mesmos, né? É o amor próprio, né? Descobrir o que é amor próprio, né? O autocuidado, né? Porque nós estamos muito naquela, cuidar do próximo, olhar para o próximo, ajudar o outro, e a gente acaba se deixando de lado, né? Eu falo muito isso, as pessoas entendem a passagem bíblica, amar o próximo como a ti mesmo, como uma coisa assim, muito terrível. Você precisa estar ali se doando o tempo todo para o próximo, não é amar o próximo como a ti mesmo, é te amar primeiro. Quando você se ama, eu explico isso para as pessoas. Às vezes eu faço muito teste muscular para as pessoas, para elas saberem, né, se elas se amam, se elas se gostam. Muitas vezes dá que não. A pessoa não se ama, a pessoa não se gosta, a pessoa não se valida, a pessoa não se valoriza. Então, quando a gente trabalha isso na mente da pessoa, a pessoa começa a entender assim, as pessoas mudam ao redor delas. Porque nós não mudamos, mas influenciamos as pessoas, né? Não mudamos pessoas, mas influenciamos. E essas pessoas, elas vêm assim, tão machucada, não se ama, não se valida, não se prioriza, não se acolhe dentro de uma dificuldade. E quando a gente faz isso, a forma que a gente se coloca assim para olhar para o outro é um significado diferente. A gente olha com mais respeito, né? A dor do outro é mais respeito. O que o outro faz, a gente se posiciona com o outro nos respeita. Isso é maravilhoso. É grandioso, maravilhoso, sim. E transformador, né? Até porque, assim, ninguém muda por ninguém, né? Eu não posso mudar pelo outro, mas sim por mim mesmo. Eu falo a gente isso. não muda. A gente pode melhorar. O professor Tarcísio de Oliveira, que é o meu professor da psicoterapia, ele fala muito isso, né? A gente não muda, as pessoas não mudam, a gente se melhora, né? A partir do momento que a gente olha para nós, né? A gente se olha lá no espelho e fala assim, você tá precisando dar uma melhoradinha aqui. Porque muitas vezes a gente cobra do outro. Essa evolução emocional, essa evolução de dar o melhor para nós acabamos dando sim o melhor para o outro. Não tem como você dar para o outro o que você não tem.
Então, se você tem o melhor para a Exato. pessoa, outro dia aconteceu uma cena que a pessoa falou algo para mim, eu olhei para ela e falei assim, não vou dar resposta porque não é o que eu tenho para dar para ela. E eu me lembrei de uma vez de uma história que me contaram, não lembro de certo aquela história, mas eu sei que a pessoa foi, entregou flores e o outro veio, pegou e colocou um monte de lixo e devolveu. Então, assim, você devolve aquilo que você tem. Então, quando você É. machuca, você fere, é porque você tem dores. E você precisa ressignificar isso, né? Aham. É, é muito interessante quando a gente olha para dessa forma, né, para toda a história, né? Aí a gente também deixa de julgar tanto os outros, né? Julgar a situação, né? Porque a gente já olha, é, né? Tipo assim, você não vai mais julgar, ah, nossa, fulano fez isso, fez aquilo. E sim, a gente já olha assim, cara, é o que a pessoa tem para dar nesse Sabe o que é momento, né? legal? Que eu aprendi muito e eu não consigo tirar mais isso da minha mente. É assim, às vezes nós temos o costume de falar assim para a pessoa: ah, mas você não vai, não vai, eu vou sentir tanto tua falta. Ah, você não vai vir mais aqui, eu tô com saudade de você. Ah, você vai embora daqui, mas eu vou sentir tanto, eu preciso tanto de você aqui. Eu, né? O eu. As pessoas nunca olham. Ah, eu tenho tanto orgulho de você ser quem você é. Se a gente for avaliar isso como quem somos nós para querer ter orgulho dos outros? Nós temos que aqui bater palma para a pessoa e falar, vai lá e consegue sim, que você consegue. Quem somos nós para querer que as pessoas não dêem satisfação no que elas vão fazer na vida? As pessoas não têm que nos dar satisfação. A pessoa vai falar assim, vou para tal lugar, que bom, vai mesmo, vai ser bom lá para você, Deus te abençoe, que vai ser feliz. Quem somos nós para Exato. o julgamento, como você falou, outro dia uma cliente falou para mim assim, o que eu mais tenho medo é de julgamento. Eu falei, o que é o julgamento? O julgamento é a experiência que o outro viveu, vivenciou, experienciou e acha que pode usar aquelas informações que ele tem dele para avaliar você. Exato. Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente deixa de viver, deixa de fazer, realizar os nossos sonhos com medo do julgamento do outro, né? Porém, a gente esquece que o que o outro pensa quer dizer Não tem sobre nada a ele, ver com não a sobre. gente. Olha, eu vou contar, claro, né, da minha vivência terapêutica também, como que tudo aconteceu, mas Conta aí, vamos porque estou passar, né? curiosa. Vamos passar uma Estamos. partezinha assim. Outro dia, nesse grupo de WhatsApp que eu conversando com as meninas, uma das meninas falou assim: eu não tenho apoio, eu queria ter mais apoio do meu marido e eu não tenho. Eu falei, mas você vai ficar esperando apoio de quem? Você não pode ficar esperando apoio de você que tem que se auto-apoiar. Você não pode ficar esperando a validação de ninguém. Porque enquanto eu esperei validação das pessoas, eu não fui para lugar nenhum. Você Exato. tem que ir, você tem que ver que você consegue, você quer, então vai lá e faz. Não O espera a poder da validação escolha. das pessoas. É o poder da É. escolha. As pessoas aprendem isso dentro da terapia. A se Uhum. posicionar, a falar assim, tá, mas se eu for tentar fazer tal coisa, fulano falou para mim que não vai dar certo. É o exemplo. Ah, eu ia tentar fazer tal coisa, meu marido falou que não ia dar certo. Meus maridos, tudo que eu fui fazer, meus maridos também falou que não ia dar certo. Inclusive a terapia, o meu marido atual falou para mim assim: isso é lavagem de cabelo, como é que ele falou? Lavagem cerebral. Ele falou para mim, que é isso que vai fazer um negócio que vai mudar a pessoa? Isso é lavagem cerebral. O dia que ele chegou em casa com dor nas costas, e eu falei para ele assim, vem cá, vou fazer uma cura energética para você, e eu fiz, eu falei para ele, ele nunca mais sentiu aquela dor, né? Nunca mais sentiu aquela dor, e eu, yes! Então, assim, a ressignificância na vida da pessoa é maravilhosa. E Maravilhosa. a gente não pode esperar que as pessoas vá lá e falem assim, vai dar tudo certo. Tudo bem que a gente queria, Sim. né?
as